E agora a gente vai falar sobre um tipo de escopo chamado escopo léxico. Quando a gente tem funções aninhadas, que é um padrão recorrente em componentes React, por exemplo, quando a gente tem funções aninhadas como essa aqui, a external tem uma const greet declarada dentro dela e não é possível acessar essa const fora da external. Mas se a gente aninhar uma função dentro da external e usar a greet dentro dessa função, a gente consegue acessar a greet aqui dentro dessa função internal. Vamos ver isso na prática? A gente vai declarar uma const external, que é uma função, e dentro dessa função, a gente tem uma const internal, que também é uma função. Na função external, a gente vai declarar uma const book, que recebe sapiens. E dentro da internal, a gente vai acessar a book declarando um console.log e passando a book.toUpperCase. E nesse ponto, como que a gente executa a internal? Se aqui no console a gente invocar a external, a gente obtém undefined, porque essa função não retorna um valor. Tudo que ela faz é declarar uma const book e declarar uma função internal. E a gente declarou a internal, mas não executou ela. Então se aqui abaixo, dentro da external, a gente executar a internal, se a gente invocar a external no console, agora a gente obteve o resultado desse console.log, que exibe o nome do livro com todas as letras maiúsculas. Observa que a book, ao invés de ser declarada dentro dessa função, foi declarada aqui na função external. Agora, o que acontece se aqui no console a gente tentar invocar a internal fora da função external? A gente não consegue acessar a internal. É a mesma coisa de declarar uma variável aqui dentro da external. A única forma de acessar a internal do lado de fora da external seria a gente retornar a internal, mas não é o que a gente vai fazer agora. Então aqui dentro da external, se a gente invocar a internal, se no console a gente executar a external, ela declarou uma const book, declarou uma função internal e invocou essa função internal. E quando a internal é invocada, ela exibe no console o valor da book com letras maiúsculas, mesmo que a book não tenha sido declarada dentro da internal. Por que isso é possível? Quando você usa uma variável aqui dentro de uma função, se essa variável não foi declarada dentro da função, essa variável vai ser buscada no escopo acima, que é esse escopo da external. Então, escopo léxico nada mais é do que o fato de funções aninhadas estarem sujeitas a buscar variáveis num escopo acima delas. Só que essa relação tem só um fluxo, que é de fora para dentro. Se a gente declarar uma letX que recebe 10 aqui dentro, aqui fora a gente não vai conseguir acessar x. Se a gente salvar e executar a external no console, a gente obtém sapiens, que está sendo exibido na execução da internal. A x foi declarada dentro da internal, mas quando a gente tenta acessar ela do lado de fora, a gente obtém um erro. Então uma variável declarada dentro de uma função pode ser acessada em uma função aninhada. E se dentro da internal a gente também tiver uma const book que recebe outro valor, o que vai acontecer aqui? Se a gente invocar a external no console, ela declarou a book aqui dentro do escopo dela, declarou a função internal, e quando a internal foi executada, como a internal tem uma const book declarada dentro do escopo dela, esse console.log usou essa book que está dentro do escopo da internal. Ou seja, quando a gente referenciou a book, essa const book foi buscada dentro desse mesmo escopo. Se essa const book não tivesse sido declarada nesse escopo, ela seria buscada no escopo acima, que é o escopo da função external. E se dentro da internal a gente tivesse uma função extra internal e esse console.log tivesse dentro dela e aqui dentro da internal a gente invocasse a extra external, eu sei que é um padrão terrível, mas é o que a gente precisa para entender esse tipo de escopo. O que acontece aqui? Quando a gente invocar a external, a const book vai ser declarada, a internal vai ser declarada e invocada aqui abaixo. Quando ela é invocada, essa const book vai ser declarada e a função extra external vai ser declarada e invocada aqui abaixo. Quando a extra internal é invocada, não existe uma variável book declarada dentro dela. Então essa variável book vai ser buscada no escopo mais próximo, que é o escopo da internal. Encontrou a variável? Então ela vai ser usada nesse console.log.
Se aqui no console a gente invocar external, a gente obtém os testamentos. Se a gente comentar essa const, essa book vai ser buscada no escopo da internal e não vai ser encontrada. Só que essa busca vai continuar, vai subir para esse escopo da external. E como o escopo da external tem a declaração de uma const book, essa const vai ser usada nesse console.log. Se a gente salvar e invocar external, Sapiens é exibido no console. Então, independente de quantos níveis de alinhamento você tiver, a variável que você estiver usando dentro de uma função aninhada vai ser buscada e acessada nos escopos externos a essa função aninhada.